3, 2, 1, papum! Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians conseguiu uma classificação heróica na Libertadores da América e agora, nas quartas de final, vai ser um Corinthians bem diferente e um Corinthians muito melhor. Vou trazer os detalhes para vocês e vou falar também de Luiz Felipe Scolari, um técnico extremamente copeiro e vencedor. E coloca o Atlético Paranaense nas quartas de final de uma Libertadores depois de 17 anos. Vou trazer detalhes para vocês. Mas antes, já se inscreveram aqui no canal? Ainda não? Então se inscreve, ativa as notificações, todos os dias tem muita informação para vocês, como essa do Corinthians. O Corinthians se classificou de maneira heróica depois de 1963, né? O último time brasileiro a bater o Boca Juniors na Bombonera em Libertadores. Tudo bem que naquela época do Pelé foi o título, mas de lá para cá nenhum time tinha eliminado o Boca em Libertadores da América e o Corinthians conseguiu esse feito histórico nos pênaltis. Não fez uma grande partida, mas brilhou a estrela do goleiro Cássio. A gente vinha falando aqui no canal, a gente trouxe a informação de que era um Corinthians mentalmente forte, era um Corinthians muito fechado, né, com os jogadores, com a comissão técnica nessa classificação. Corinthians de fato não foi brilhante em campo, mas teve uma força mental para suportar, inclusive um revés, né, podendo ser eliminado pelo Boca, né, teve erro nas cobranças de pênaltis, teve o Raul Gustavo errando, teve o próprio Bruno Melo, enfim, momentos de tensão, mas o Corinthians conseguiu estar mentalmente forte e foi isso que o Vitor Pereira, técnico do Corinthians, ressaltou no final da partida, né, na sua entrevista coletiva, inclusive falando dos jogadores lesionados que pediram para viajar, que não tinham condições, como o caso do William, que a gente falou aqui no canal, trouxe a informação, chances mínimas de jogar, mas que estava lá para mostrar esse espírito de luta, esse espírito de vontade, essa coisa da superação. Inclusive o Paulinho, que só volta no ano que vem, também viajou, esteve lá acompanhando a delegação. Um Corinthians que brigou, um Corinthians que foi Corinthians e o Vitor Pereira cada vez mais adaptado ao time e cada vez mais entendendo o que é o Corinthians da superação, esse Corinthians da entrega e que fez história, sem dúvida nenhuma, nesse jogo contra o Boca Juniors. Daqui para frente, é um Corinthians que só vê coisas positivas na Libertadores. A gente vai ter, daqui a um mês mais ou menos, a Libertadores voltando, né, na fase de quartas de final, e o Corinthians, independentemente do adversário que pegar, ou Flamengo ou Tolima, vai ter os seus reforços. Vai ter Yuri Alberto como atacante. Vai poder inscrever o zagueiro que o Corinthians vai contratar e essa semana já o Corinthians vai tentar avançar na contratação desse zagueiro, né? O Balbuena é uma das possibilidades, mas é muito difícil, tem que o Balbuena topar vir para o Corinthians. Pode ser aí uma possibilidade, ó, Balbuena vai voltar para o Corinthians por empréstimo, vai disputar a Libertadores. É um argumento que o Corinthians pode usar e deve usar com o zagueiro paraguai, que tem história no Corinthians, para tentar convencer o jogador a aceitar voltar para o Corinthians. É uma das possibilidades, mas o Corinthians vai acelerar a busca por reforços, por meio-campista, né, por zagueiro, sem saber, por exemplo, ainda se o Maicon vai continuar ou não. E vai ter principalmente, né, independentemente dos reforços, Yuri Alberto confirmadíssimo, vai ter a volta desses jogadores lesionados. Vai ter um Renato Augusto com tempo de recuperação, um Fagner com tempo de recuperação, ou seja, é um Corinthians que vai se preparar melhor, é um Corinthians que vai estar mais completo, inteiro fisicamente, para disputar essa fase de quartas de final. Sem contar que a confiança muda, a virada de chave muda, né? É um Corinthians que vai estar mais competitivo, que vai meter medo nos seus adversários e sem dúvida nenhuma vai chegar nessas quartas de final com algo diferente do que foi nas outras partidas, com confiança. E é assim que o técnico Vitor Pereira vai trabalhar principalmente a questão do espírito do time, de entrega, para que o time seja diferente e tenha um outro comportamento, um comportamento melhor, mais agressivo, que consiga atacar melhor e fazer o resultado na Libertadores da América. Ou seja, é um Corinthians que cresce e principalmente por causa dessa classificação da maneira que foi em cima do Boca Juniors. E é um Corinthians que também vai ter
um reforço no staff, que é a chegada do Bruno Mazziotti. Aliás, Bruno Mazziotti já trabalhando no Corinthians como consultor e já trabalhando nas lesões dos jogadores. Inclusive essa foto é já ele trabalhando com os funcionários do Corinthians ali na recuperação, por exemplo, do Júnior Moraes, atacante do Corinthians. Então a expectativa para o torcedor do Corinthians nas quartas de final é a melhor possível e a empolgação interna faz com que o Corinthians chegue mais forte nessa fase de quartas de final da Libertadores da América, e a gente segue de olho nos reforços que o Corinthians vai avançar nessa semana depois da classificação. Antes de falar de um outro classificado da Libertadores, eu quero falar da Centauro, porque você pode e deve comprar a sua camisa, você torcedor que está classificado para as quartas de final da Libertadores, tem lá na nossa vitrine da Centauro. E você também pode usar o nosso cupom, o Hernan10, que vai te dar 10% de desconto na compra da sua camisa, você que está classificado. Assim como o Felipão, que está classificado, classificou o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense volta a uma fase de quartas de final da Libertadores depois de 17 anos. Isso foi lá em 2005, inclusive quando o time chegou à decisão e acabou sendo derrotado pelo São Paulo naquele ano de Libertadores da América. Mas é um feito histórico de um treinador que muitos falam, o Felipão, imagina, ultrapassado e tudo mais. Extremamente copeiro, extremamente vitorioso, e é um Felipão que está fazendo um grande trabalho com um time jovem. A gente vê o Atlético Paranaense ainda dando alguns vacilos, muito em função da juventude dos jogadores, né? Mas é um Atlético que se classificou exatamente com o gol do Rômulo, um garoto que o Felipão coloca, né, no segundo tempo, e foi lá e fez o gol nos acréscimos, quase nos descontos do jogo no Defensores del Chaco. O Felipão sabe que tem um time muito jovem em mãos, sabe que tem jogadores importantes que estão chegando. A volta do Thiago Heleno é muito importante, né? Depois de um longo período aí de lesão, é um jogador que faz a diferença dentro do elenco do Atlético, e tem, claro, o reforço principal do Atlético, que é o Fernandinho, que inclusive comemorou a classificação nas redes sociais. Ele vai ser inscrito, vai poder jogar a fase de quartas de final e sem dúvida vai ser uma grande atração para a Libertadores da América, o volante Fernandinho, que vem do Manchester City. É um Atlético Paranaense que também vai tentar avançar na contratação de jogadores, né? O Mário Fernandes, outro jogador experiente, né, brasileiro, que é naturalizado russo, jogou a Copa do Mundo, a última lá com a seleção da Rússia, também está na mira do Atlético Paranaense e é um jogador experiente para dar esse toque europeu, para dar esse toque de experiência a um grupo muito jovem do Atlético Paranaense. Mas que com esse Felipão, com a cara copeira do Felipão, sem dúvida nenhuma, chega internamente o time fechado, né, muito fechado, para chegar forte nessas quartas de final. O presidente Petralha já deixou bem claro, Atlético vai brigar pelo título da Libertadores e com o Felipão fica ainda mais forte. Quero comentários de vocês aqui. Felipão e Atlético Paranaense, eles assustam? Olha, o Felipão é copeiro, mas eu quero os comentários de vocês. E quero também sobre o Corinthians. O Corinthians agora é um Corinthians muito melhor e vai ser melhor nas quartas de final, como a gente informou. Comentários aqui. Se você não se inscreveu, se inscreve, porque todos os dias tem muita informação para vocês. Tamo junto, hein?